esses 3 domingos sobre fé. A fé tem sido o tema principal, né? O pastor tem pregado sobre fé, o pastor Garcia, no último domingo, ele pregou sobre fé, sobre obediência na fé, né? A importância de obedecer ao Espírito Santo como uma mostra da fé real e verdadeira. E eu queria continuar falando sobre isso. Mas antes disso, quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado o seguinte. Você vai responder com 2 palavras, ou pouco ou muito. Mas você vai perguntar o seguinte: quanto você você a fé que você tem em Cristo Jesus? Como assim? Quanto você ama o fato de você falar assim, eu sou cristão, eu amo ser cristão, ou você ama isso muito ou pouco? Responde a pessoa que está do seu lado. Pergunta e responde, né? Quanto você ama a fé que tem em Cristo Jesus? Beleza. Agora tem outra pergunta. Quanto você ama? A resposta tem que ser muito ou pouco, tá? Quanto você ama quando a sua fé é provada na sua vida cristã? Responde. Beleza. A primeira pergunta, quanto você ama a sua fé em Cristo Jesus? Fala, em todo lugar, olha, sou cristão, eu professo minha fé em Cristo. Quem respondeu muito? É claro, né? Quem não respondeu muito, meu Deus do céu, tá? Tem uma coisa ali. E na segunda pergunta, quanto você ama quando a sua fé em Cristo Jesus é provada? Quem respondeu muito? Meu Deus, tem eu quero ser como essas 4, 5 pessoas. Meu Deus, impressionante. E quem respondeu pouco? A maioria. Eu confesso que eu acho que eu responderia pouco também. Porque quando a nossa fé é provada, meu irmão, isso não é fácil não. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, que o Espírito Santo vai falar com a gente. O tema dessa ministração é a fé provada no fogo. A gente tem ouvido muito isso já na nossa vida cristã, sobre a fé provada no fogo. E eu quero contar para vocês uma história que aconteceu, ela está escrita num livro que se chama Prisioneiro por Amor. Essa história é de um cara que chama Richard Wurmbrand. Ele foi preso depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ele e a esposa dele eram romenos, moravam na Europa Oriental. E nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um avanço muito grande do regime comunista. O comunismo começou a invadir esses territórios, esses países ali, e com isso ele trouxe alguns pensamentos. Proibição de qualquer tipo de organização religiosa, não se podia falar de fé, e tinha que reinar o ateísmo. Eu acho que era uma resposta ao medo de algum grupo se reunir e ter poder, inclusive poder político, porque já tinha acontecido. Então o regime comunista começou a proibir os cristãos. Richard Wurmbrand, não sei nem pronunciar essa palavra aí. Enfim, esse irmão ali, ele era missionário na época na Romênia. E ele foi preso. Ele foi preso por 14 anos. Ele ficou 14 anos preso, e durante a prisão dele, ele escreveu várias cartas que ele mandava para outros irmãos. Nessas cartas, ele confessava. Quem quiser depois, tem um livro, na verdade, que relata tudo isso, é Torturados por Amor a Cristo, é o nome do livro. Ele foi publicado em 1967. Ele foi preso em 1948. E nessas cartas, uma das cartas que mais me chamou a atenção é a seguinte frase: eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, pois a minha fé está sendo provada. É uma frase que é muito difícil de falar, né? Que você, no meio de tortura, porque a tortura que ele viveu é uma tortura física, ele recebeu tortura física mesmo, e além de estar preso sem a mulher, sem a esposa dele, né? Sem o fato de poder pregar 14 anos. Essa história me lembra muito Paulo, né? A gente sabe que Paulo foi um cara que também, ele, durante a prisão, escreveu várias cartas, ele foi preso, ele passou por várias dificuldades e várias situações. Amém? Mas eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Vamos ler aqui que o Senhor tem para nós com essa palavra. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Vamos ler juntos? Vocês falam melhor português do que eu? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, essa palavra foi escrita por Pedro. Pedro era um dos 12 discípulos, né? Aquele pescador foi que escreveu a carta de Pedro, né? No caso, o livro de Pedro. E essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60, depois de Cristo. Durante essa escrita dessa carta, os cristãos, eles estavam dispersos a palavra, né? Eles estavam jogados em várias cidades. Inclusive, se a gente lê o primeiro versículo, ele fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, durante esse momento, o imperador Nero, romano, aconteceu um incêndio lá e ele culpou os cristãos por esse incêndio. E com esse fato, isso que aconteceu, os cristãos começaram a ser perseguidos. E eles se esparciram por todas essas regiões da Ásia Menor, por todos os lugares que ele fala. E Pedro, ele escreve uma carta para encorajar todos os irmãos. Na época estava proibido também ser cristão, era mal visto. Era necessário que todas as pessoas rendessem louvor, rendessem honra ao imperador. E não tinha que ter um único Deus, eram deuses. Tudo isso vinculado a coisas gregas, enfim. Os irmãos cristãos passaram muita necessidade, muita dificuldade durante esse tempo. E Pedro escreve essa carta aos irmãos que estão por ali escondidos. E ele fala. E eu quero que a gente analise versículo por versículo do que Pedro escreveu aqui. O primeiro versículo 3 diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Está bem claro. Louvado, bendito seja o Senhor. Jesus Cristo, Ele nos deu uma nova esperança porque Ele regenerou a gente. Nós nascemos de novo, nós fomos criados novamente em Cristo Jesus e Ele trouxe esperança e uma viva esperança para nós em Cristo Jesus. Isso aqui já começa a me trazer um ensinamento muito grande e eu quero vincular tudo com a fé. A fé, ela nasce somente de Deus. A fé não nasce de você. A fé não é um sentimento que você criou. A fé não tem nada a ver com um coaching. A fé não tem nada a ver com um hábito que você faça e vai fazendo um plano, um projeto e pum, cheguei na fé. Não, a fé foi gerada quando você foi regenerado, quando Jesus te fez nascer de novo. É como se um pacote de coisas entrasse na sua vida e você adquiriu fé. Eu nasci de novo e com isso veio um presente muito grande. E dentro desse presente, pum, chegou a fé. A fé, ela vem somente de Jesus Cristo. Não existe nada que possa criar a fé. A fé que você tem é uma fé fraca. Agora, a fé que Jesus criou, a fé que está baseada em Jesus Cristo mesmo, é uma fé forte que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. De fato, a fé não tem nada a ver com religião. Ela não tem nada a ver com estruturas mentais, humanas. É somente algo que vem de Deus. E nós entendemos que ela veio quando você nasceu de novo. Vocês acreditam? Vocês concordam comigo? Amém. A palavra diz em Hebreus 12:2. Coloca Hebreus 12:2, por favor. É o versículo que muitos de nós já conhecemos. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois por meio dele que a nossa fé começa e ele quem aperfeiçoa. Você consegue colocar uma versão, uma ARA ou uma RC, por favor? Vamos mais para o original mesmo.
Eu vou ler aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual tem, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então isso é básico. Jesus é o autor e é o consumador da fé. Ele é quem criou a fé. Ele é quem fez isso e quem colocou em você. O que significaria isso de autor e consumador? Eu gosto muito, o pastor, ele fala isso, eu gosto muito de entender o original da palavra, entender que original, o grego no caso, porque a gente está no Novo Testamento, se fosse o antigo seria o hebraico, correto. Então a gente vai até o original para entender exatamente o que está falando. E a palavra, quando fala o autor ele é transliterado no grego como archegos. Não sei se estou pronunciando certo, mas é archegos, uma coisa assim. E ela significa fundador, iniciador, pioneiro, mas tem uma transliteração ainda muito mais que eu achei, cara, muito bom isso aqui. É príncipe sobre todas as coisas. Então Jesus, ou o entendimento que a palavra está trazendo sobre fé, Jesus, ele é o príncipe sobre a sua vida e ele é quem governa a sua fé. Porque ele é quem colocou a fé em você. E além disso, a outra palavra aqui que a gente pode destacar no autor, qual que é a outra palavra? Consumador. A palavra consumador no grego original está escrito ali teleiotes, que significa aperfeiçoador, completo, e o mais interessante que eu achei é aquele que leva até o fim. Resumindo, Jesus, ele colocou a fé em você, porque ele é autor, ele é o príncipe da fé em você, e ele que vai levar essa fé até o fim, porque ele é o consumador. Então eu estou na minha vida cristã, eu caminho todo dia, eu tenho as situações difíceis da vida, e com isso eu sei que Jesus está caminhando do meu lado, e ele vai me levar até o fim, até ele voltar. A minha fé está firme nele, e eu vou até o fim com ele. Isso é uma promessa do Senhor. Isso é o que tem que gerar muita alegria em você, porque você sabe que a sua fé não é momentânea. E uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu orava e preparava, é que muitos de nós, a gente tem fé, mas é uma fé, aquela fé que você fala assim, eu tenho fé de acreditar no Senhor, eu sei que Ele é real, eu já vi o Senhor na minha vida, eu creio totalmente. É uma fé que quando alguém falece, por exemplo, você fala assim, Deus consola o seu coração e a gente vai se encontrar lá no céu. Você acredita que lá no céu tem um lugar para essa pessoa que partiu, que foi, e que você estará com essa pessoa. Essa fé é muito linda, mas é a fé que a gente precisa todos os dias nas coisas simples da vida. Quando vem um problema e uma situação difícil, a gente se esquece da fé. Mas no momento assim de uma dificuldade muito grande, não, eu creio que a gente reinará juntamente com Cristo, eu creio que nós estaremos lá, que a gente vai estar lá nesse lugar, e a sua fé ali é grande. Mas aconteceu um problema, você foi provado no fogo, que a gente vai ver, aí nossa fé fica um pouquinho tambaleando, falaria na Colômbia, tambaleou. Eu acho que todos nós temos uma história que contar sobre fé. Se eu perguntasse para cada um de vocês, com certeza todos vocês me contariam uma história muito linda de fé. O intuito dessa palavra não é falar sobre mim, sobre as coisas, senão sobre o autor e consumador da fé. Mas eu queria contar para vocês um testemunho, talvez dois, sobre como eu vivi a fé em Cristo Jesus quando minha fé foi provada. Um dos momentos mais, e uma das pessoas que eu assumo como referência, né, sabendo que Jesus é o autor e consumador, mas aqui nesse lugar físico é o meu pai. Meu pai é um homem que ele sofreu muito depois da morte da minha mãe. Ele era um homem que dependia muito dela também, enfim, ele não tinha Cristo no coração quando minha mãe faleceu. Ele era um homem alcoólatra. Alguns de vocês conhecem ele é fofinho, né? Ele é uma pessoa muito fofinha. Mas ele era um cara alcoólatra. Eu tenho lembranças do meu pai jogando cadeira e quebrando cadeira na minha casa. Ninguém imagina meu pai fazendo isso. A minha esposa, a Ari, sabe, eu conto para ela e ela, não, isso não é meu sogro. Mas ele era assim, antes de ter Jesus no coração. E depois da morte da minha mãe, Jesus fez uma coisa muito incrível na minha casa, porque minha mãe falece dia 24 de dezembro, no Natal.
numa época que todo mundo era festa. Muitos de vocês conhecem a minha história. Mas nesse momento, a minha mãe chama meu pai no quarto. Ela tinha um câncer que destruiu o corpo dela físico em 2 meses. Tipo, outubro, novembro e dezembro ela partiu. Na época na Colômbia não tinha o avanço da medicina, quanto aqui talvez, era muito mais atrasado. Meu pai tentou ir para Barranquilla, que é outra cidade um pouquinho maior, tinha melhores médicos, não deu certo. Por ele cuidar da minha mãe, ele não conseguiu a empresa, né? Ele assim, tipo assim, ele nem se importou para entregar atestado, essas coisas, e demitiram ele. Ele ficou sem emprego, ele só queria cuidar da minha mãe, ele não se importou com nada. Nossa família morava na capital, em Bogotá. Nós estamos no litoral da Colômbia, em Cartagena, que é a cidade onde eu nasci. E a situação começou a ficar bem difícil, muito difícil. Aí eu lembro minha mãe voltando para casa, e eu achando que ela já estaria bem, mas na verdade ela estava totalmente deteriorada, e é aquele paliativo que o médico fala, já fica ali em casa com os últimos dias que acabou o tempo. A minha mãe era uma mulher de muita oração, gente. Ela era de muita oração. Eu já falei nos jovens que eu decorei o Salmo 103 inteiro, porque a minha mãe falava para mim todas as noites do Salmo 103. Ela gostava muito desse Salmo 103. Não sei porquê, mas ela gostava. E ela falava: bendice alma minha Jeová, e bendiga todo mi ser su santo nome, bendice alma. E ela ia todo dia falando o Salmo 103 para mim. Isso ministrava o meu coração todos os dias, ao ponto que eu decorei inteiro. Só eu vi ela falar. E meu pai sendo um homem muito duro. No momento que minha mãe falece, o meu pai, minha mãe chama ele, meu pai conta depois, né? Ela chama ele e ele fala assim para ela: o Senhor está me chamando. Você vai ficar com Carlos e Diana, minha irmã, eu tenho uma irmã. E o Senhor tem um chamado e um propósito muito grande com a vida deles. A tua função é levar eles nos caminhos do Senhor, mas Ele fará tudo. Só que a sua vida tem que mudar. E meu pai, sem entender absolutamente nada, nesse momento, gente, minha mãe falece, falando com meu pai. Ele fala assim que ela estava na cama deitada, ela respirou, ela não conseguia respirar porque ela tinha metástase, pulmão comprometido, tudo comprometido, ela estava gordíssima assim, mas era inchaço dela, demasiado, corpo inteiro. E quando ela falece, meu pai fica sem entender, e meu pai se joga no chão. E ele faz a primeira oração dele para Jesus. Fala assim: eu não entendo nada, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que eu preciso de você. E ali começou a mudança da vida dele. No dia seguinte, meu pai, quando passou o velório e tudo mais, ele chama minha irmã, e ele falou pra gente palavras que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele pediu perdão pra gente, e ele falou assim: e a partir de hoje eu vou me dedicar a vida para Jesus e para cuidar de vocês. Até hoje meu pai é uma pessoa que ele não quis casar de novo. Ele não quis ter um novo relacionamento com outra mulher. Ele falou que ele queria cuidar da gente o tempo inteiro até a gente casar. Eu demorei em casar, eu acho. E aí ele ficou assim. Mas ele é feliz e ele é pleno em Cristo. Ele daqui a pouco aparece aqui de novo, porque ele gosta de viajar e ficar aqui e voltar, ficar aqui e voltar. Quando ele vem aqui, gente, ele gosta de andar. Anda por aí pela cidade. Ele já se perdeu no Jupira lá. Ele foi lá no Jupira e ele sem internet. Aí uma pessoa me mandou mensagem, me ligou e falou assim: não, é de parte do Senhor que quer falar com você. Filho, tô aqui perto da ponte, assim, é meio feio aqui. Eu falei: meu Deus, onde você tá? Aí do nada no Mufato, e ele tirando foto no Mufato, e assim, ele é feliz desse jeito. Tem as fotos. Daí, depois de todo esse processo, aí eu comecei a perceber que era fé em Cristo. E eu vou falar para vocês que eu não consigo falar que Jesus não é real, porque eu vi com meus olhos o Deus que supre as coisas. Se eu me desviasse muito longe de Jesus, só me bastaria eu lembrar as coisas que eu vi quando eu era adolescente, depois de todo esse processo, e eu falaria assim: cara, eu não posso negar que Jesus é real, Ele é vivo. Eu lembro que durante esse tempo,
A gente sem um centavo e sem nada para comer, meu pai ficava de joelho, orava, e não demorava nenhuma hora quando aparecia alguém que eu nunca vi na minha vida falando: eu não conheço vocês, mas eu quero trazer uma sacola de comida aqui para vocês. Eu vi isso com meus olhos. Eu vi também a gente sem nada para comer e alguém aparecer do nada. Eu não sei quem são vocês, batendo na porta, mas eu quero entregar esse envelope aqui com dinheiro para vocês. Eu vi esse Deus que supre. Eu vi esse Deus que a fé do meu pai, ela foi tão grande o suficiente para o Senhor fazer grandes milagres na nossa vida. Eu tenho muitas histórias como essa. Talvez nem consiga lembrar tudo o que aconteceu. Eu tenho uma história tão linda assim da minha irmã. Um dia aconteceu uma coisa muito estranha com ela e do nada apareceu. Na Colômbia é cultural que as portas, eu acho que deve ser igual, eu não conheço o Nordeste, mas deve ser igual ao Nordeste. As casas sempre têm a maioria, no bairro, tá? No bairro popular. As casas estão abertas sempre, é porta aberta, vizinho com vizinho entra e sai, e pega o café, e pegou açúcar e saiu, pegou sal, e, enfim, essa é a cultura nossa. E é legal, isso me fez falta, me chocou um pouco aqui no Brasil. De fato, em dezembro, no Natal, é uma única mesa na rua. Era uma única mesa, as tradições têm se perdido um pouco, mas era uma única mesa, todos os vizinhos fazendo o maior festão, porque na Colômbia gosta muito de música, gente, é aquele festão, horas e horas, e essa era a cultura. E daí do nada apareceu uma mulher em casa, falando, que queria falar com a minha irmã. A minha irmã estava entrando numa crise muito grande, várias coisas, e ela começou a falar, perguntar: cadê minha mãe para me ensinar, cadê minha mãe para falar para mim sobre isso, ela começou a se questionar, e essa mulher falou que era vizinha, era uma senhorinha. Ela entrou na casa, ela conversou com minha irmã, meu pai, ele não sei porque, ele falou assim: eu senti uma paz de deixar essa mulher entrar, mas entrar no quarto e sentar na cama e conversar. E ela conversou com minha irmã no banheiro também. Eu não quero dar detalhes do que estava acontecendo, mas ela conversou com a minha irmã no banheiro. Ela saiu do banheiro e meu pai ficou tipo assim: quem é essa mulher? A gente, no dia seguinte, eu lembro eu andando o bairro inteiro, todos os bairros, perguntando por aquela mulher. E nenhum vizinho conhecia. Nenhum vizinho. Aí um dia meu pai teve a revelação que o Senhor enviou um anjo para resolver uma situação. Então, e eu tenho certeza, gente, talvez vocês não estão dimensionando, mas eu que vivi isso, eu tenho certeza que foi isso, que o Senhor, Ele cuidou de absolutamente todas as coisas na minha vida. Amém. Então, a gente voltando para a palavra de Deus, a gente já sabe que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele quem criou essa fé, Ele quem gerou, graças à renovação que você viveu quando você nasceu de novo em Cristo Jesus. O versículo 4 fala assim: para uma herança que não pode perecer, macular-se ou murchar, reservada nos céus para vós. Nós temos uma herança eterna, nós temos um galardão eterno que nos espera, mas para isso nós precisamos da fé, para acreditar que nós chegaremos lá, porque não adianta você viver a sua vida todo dia após dia, e você não acreditar que você tem uma herança que ninguém vai conseguir destruir. Todas essas palavras, coloca a NTLH, por favor, para ver quais são as palavras. É o versículo 4. Porque não é Hebreus, é 1 de Pedro. 1 de Pedro 1. Isso. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Está mais simples de entender. O Senhor tem ricas bênçãos que nós aguardamos mediante a fé no Senhor. Continuamos no 5. Eu quero que você, tudo que a gente está pensando, você coloque a fé no meio de tudo isso. Que mediante a fé, vou ler na versão aqui, que mediante a fé sois guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então aqui tem outro princípio importante: a fé, ela te salva. Você obteve salvação porque você creu. Quando você adquiriu, você foi filho, você creu, lembra a palavra em João? Você creu nele, aí você se tornou filho. Cuidado com essas teorias universalistas que falam que todos nós somos filhinhos, irmãos. Não, gente.
É duro, mas é real. Você tem que aceitar e acreditar, mediante a fé que é dada nesse momento do nascimento que você teve novo, para você entender que você foi guardado e com isso você será salvo. O final de tudo é a salvação em Cristo baseada na fé. Versículo 7, no qual 6 e 7, perdão. No qual exultais, embora agora, por um pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é o verso central do que que o Espírito Santo queria ministrar no meu coração e o coração de vocês. Então nós sabemos que na vida a gente tem diversas provações, diversas situações difíceis. Isso você já cansou de escutar, talvez em muitas pregações, tudo sabemos. Eu já tive também. Mas aqui a palavra está falando, e Pedro está fazendo uma comparação da sua fé, e ele fala assim, ela é mais preciosa do que ouro. O ouro, o ourives, para ele entender se um ouro, para ele ver se um ouro ele é totalmente refinado, fala que ele consegue se enxergar totalmente no reflexo do ouro. Isso significa que a sua fé, às vezes, se necessário, precisa ser provada. E essa prova, ela dói muito. Dói demais. Ninguém quer passar pelo fogo de 1000 graus ali para a sua fé ser provada. Mas ele fala assim, mas isso é necessário, porque toda vez que a fé nossa ela é provada, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor nos enche de força, o Senhor nos torna mais filhos. E você quer ser filho, um filho melhor para Cristo Jesus, você tem que passar pela provação da sua fé, como o ouro passa pela prova também. E aí que sai o ouro refinado. Timóteo fala, acho que 2 Timóteo 2 ou 1, ele fala que numa casa grande tem utensílios de ouro, de prata, de barro, de madeira e de barro, de madeira e de barro. Tem esses 4: ouro, prata, madeira e barro. E ele fala assim, uns para usos mais úteis ou honrosos do que outros. E ele pergunta assim, basicamente ele fala para Timóteo, Paulo falando para Timóteo, e o que você quer ser? Você quer ser um vaso de ouro, prata, ou você quer ser um vaso de barro ou de madeira, de madeira ou de barro? Porque a gente está todo mundo junto nessa casa, nós servimos ao Senhor, nós estamos aqui nessa caminhada, nós estamos aqui entregando nosso tempo, Senhor. Mas eu acredito que você quer ser ouro na casa do Senhor. Mas é necessário, irmão, que a gente entenda que para nós sermos ouro, é necessário que passe pela prova, que o ouro seja refinado no fogo. Difícil de entender, é fácil de falar, mas viver é outra coisa. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que o Senhor ele foi formando o meu coração desde criança, com todas as coisas difíceis que eu passei. E a gente tem que sair desse vitimismo, sabe? De lembrar, passei por tudo isso. Não, cara. Se você for um cristão real, verdadeiro, você tem que louvar o Senhor, como a palavra está falando, que o resultado disso é louvor e glória. E você tem que agradecer o Senhor, porque Ele está te tornando como ouro quando você está sendo provado. Quando você passa pela provação, o Senhor está tornando você ouro. E eu tenho certeza que você quer ser isso na casa do Pai. Você não quer ser como madeira ou barro. Porque o que acontece com a madeira? Fala uma característica da madeira. Perecível? Flexível. Cara, aqui em Foz é 2 toques para dar aquele chuvão e bum, caiu a árvore, né? Ela não tem aquela força. A madeira você colocou na água e ela pode ficar nada. E agora me fala do barro. Barro 2 toques, ele tá meio mole ali já, e já era, destruiu o negócio. Passou o vento. Você lembra tem um meme ali de uma flor, acho que um girassol, que tá um ventão, e ele tá tipo assim, aguentando ali o ventão, e ele consegue aguentar. Essa aí com certeza não é de barro nem de madeira. Esse é um girassol ouro, que aguenta a provação. Eu lembro de 2016, eu tava aqui, eu tinha meses aqui em Foz. Foz é outra das minhas histórias que eu falo assim, cara, eu quero escrever um livro sobre o que aconteceu comigo em Foz, quando eu cheguei. E uma das coisas mais difíceis que eu falei, porque eu cheguei na Unila e eu cheguei sem nada também.
Muitos de vocês sabem a história também. Mas eu cheguei sem nenhum tipo de auxílio, porque o governo federal dá uns auxílios, mas eu não tive essa possibilidade, porque eu era bolsista na Colômbia, numa escola particular. Eu não consegui provar para o governo aqui que eu era bolsista. E eles falaram assim, você vem de escola particular, zero para você, não tem um centavo. Aí eu entrei num recurso na proreitoria lá da faculdade, enfim, não deu certo. Mas eu sabia que era um plano do Senhor. E eu comecei a tentar levar vida e tudo mais, e eu comecei a sofrer demais, porque quando eu cheguei aqui, eu só cheguei com a passagem de vinda, e eu mandei mensagem para uma pessoa que eu achei no Facebook, e falei assim, eu não conheço vocês, mas eu estou indo lá para essa cidade, para essa faculdade, eu vi que vocês no Facebook estudam lá, você consegue me receber só uns dias? Pessoal que nunca me viu na vida. Eu só vi que ele era colombiano, sou aqui do sul da Colômbia, eu sou do norte, sou do litoral. E ele falou assim, pode ser, mas eu não tenho espaço aqui, mas se você dormir no chão, beleza. Eu falei, beleza, eu topo. Aí eu cheguei, eles eram um casal que fazia mestrado na faculdade, a menina era uruguaia, ele é colombiano, e eu comecei a morar com eles por alguns dias. Só que, assim, não tinha condição nenhuma para eu ficar nesse lugar, era uma kitnet aqui perto no centro. E eu passei muita necessidade nesse lugar. Eu achava tão lindo o amor deles, porque eles, no pouco que eles tinham, eles não eram cristãos, e no pouco que eles tinham, eles dividiam tudo comigo. Eles faziam todo domingo uma pizza de berinjela. Tinha que ser vegana para não comprar carne, porque senão não dava. E ele fazia uma pizza só de berinjela, e eles dividiam comigo essa pizza, e eu achava isso tão lindo, o amor de Cristo, sabe? E o Senhor ia provando a minha fé constantemente. Eu tinha muito medo dos gambá, porque eu nunca tinha visto um gambá na minha vida. Na Colômbia acho que não tem, deve ter, mas eu nunca tinha visto gambá na minha vida. E eu lembro que eu dormia na sala, assim, eu colocava um cobertor ali, dormia em cima do cobertor, e eu escutava de noite os gambá, aí eles faziam um barulhão, e eu, meu Deus, eu repreendia, e eu chorava, e eu orava, e repreendia, e eu não entendia o que era, até eu descobri que tinha um monte de gambá no teto desse lugar, porque era uma kitnet de madeira. E eu, apavorado o tempo inteiro com esses gambá, e aí eu comecei a ter um medo de dormir, porque eu sentia que os gambá iam passar por mim. Aí aconteceram várias coisas, enfim, e Deus começou a provar a fidelidade e o amor dele. Eu comecei a ser, assim, eu comecei a congregar numa igreja, os irmãos começaram a me ajudar, e eles começaram a mostrar o amor de Cristo, e o Senhor eu comecei a tentar trabalhar, eu não conseguia trabalhar, porque os irmãos do direito, eles sabem que quando a gente entra como estrangeiro, legalmente, eles te dão um visto, eu tenho visto brasileiro, tá, gente? E o visto brasileiro, ele me proibia trabalhar. Ele está escrito ali, bem bonito, proibida qualquer atividade remunerada no território nacional. Aí eu não conseguia trabalhar, não conseguia ter carteira de trabalho. Aí os empregos tinham que ser informais. Aí eu procurando emprego, trabalhei em um monte de hotel, trabalhei em um monte de lugar ali, escravo. Tem uma empresa, gente, que a entrevista foi em inglês. Falei assim, esse vai ser meu emprego bom, que eu vou ganhar bem. Era o salário mínimo. Aí eu me matei lembrando do meu inglês, estudando e tal, era o salário mínimo, gente. Aí eu nem aceitei, porque era de madrugada. Eu falei assim, vou me matar por um salário mínimo ainda de madrugada. Aí eu trabalhei em vários hotéis na Avenida Brasil. Eu tinha um cara que eu abençoo a vida dele muito, porque ele fez com muito amor. Ele era do Sebo, um Sebo aqui em Foz do Iguaçu, aqui no centro, e ele me dava revistas para vender. E eu saía na rua vendendo revista. Eu começava a vender revista, só que tipo assim, cara, era 2016, eu não vi anos atrás, mas acho que já estávamos muito mais para frente da revista já, não era muito de querer comprar revista. Aí eu ia no mulher cabeleireira lá no salão, e eu ia assim tentando vender revista, aí tipo assim, era R$4 a revista, e eu pegava R$1, ele pegava 3, uma coisa assim. Só que, querendo ou não, isso me ajudou muito para pagar transporte, e me ajudou para me alimentar, só que era muito difícil. E eu chorava de noite, e eu clamava, o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? E aí eu ligava para o meu pai, e por isso que, desculpa, eu estou falando muito do meu pai, mas eu ligava para o meu pai e eu falava assim, pai, eu estou sofrendo demais aqui, você não imagina. Mas eu falo isso porque eu sei que ele é um homem cheio do Espírito Santo. E ele falava para mim assim, você vai ficar nesse lugar, porque o Espírito Santo falou para mim que ele tem um propósito grande com você ali. Amém. E eu, obviamente, eu não entendia, porque minha fé estava sendo provada bem no fogo, no fogão. No fogo fogancíssimo. E eu não entendia isso.
E meu pai falava, sabe o que eu falava? Eu falava assim, eu vou fazer um empréstimo num banco aqui, e eu vou vazar, vou voltar para a Colômbia, e depois eu volto algum dia e pago esse empréstimo. Mas eu vou voltar para a Colômbia, eu não aguento mais isso aqui, eu estou sofrendo. E meu pai, eu imagino ele como pai, um dia serei pai, né, em nome de Jesus, né, amor? E daqui a pouco, não sei. E eu orava, e eu falava assim, eu não entendo o coração do meu pai. Porque o pai pensar que o filho dele estava passando tanta necessidade em Foz do Iguaçu, passando por tanta prova, e ele lá só falando assim, o Espírito Santo falou você ficar. Não, ele sofreu muito, ele devia ter chorado demais também, porque eu ligava pranto para ele. E ele acreditando na palavra do Senhor. E hoje em dia eu entendi que pela fé do meu pai, dada por Jesus Cristo no novo nascimento dele, hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Hoje eu estou casado com uma mulher maravilhosa, hoje a gente tem uma família, hoje eu tenho uma família que são vocês, e a gente está vivendo o ministério juntos, graças a um posicionamento de muita fé. E nós precisamos pessoas que fiquem do nosso lado. Isso também é um grande ensinamento para nós. Você precisa estar com pessoas que aumentem a sua fé, não pessoas que te levam para baixo, não pessoas pessimistas. Porque agora no final eu quero lembrar rapidamente, que tem Santa Ceia hoje, rapidamente a história de uma mulher que ela sofreu muito, só que a fé dela foi corajosa, e ela conseguiu salvação pela coragem que ela teve. Enfim, eu passei várias coisas durante a minha estadia em Foz do Iguaçu. E a última coisa, prometo, a última coisa que eu conto. Eu tava aqui, tinha 1 ano mais ou menos, e um amigo me liga e fala assim, Carlos, a gente quer fazer uma viagem missionária pela América Latina. Eu tinha feito escola de missões, escola bíblica. E ele falou assim, a gente vai ter uma viagem missionária para a América Latina, dos países da América do Sul. E a gente quer que você vá. Falei, cara, eu mal como aqui. Eu mal, sei lá. Que eu vou viajar América Latina, América do Sul, com o quê? Fala assim, cara, você não tem nada, você não tem uma fonte? Eu falei, não, minha única fonte talvez ligar para minha irmã, mas minha irmã que sustentava meu pai e minha casa lá na Colômbia, que ela é a única que trabalhava, e ela não tinha um salário, ela estava começando o trabalho dela, e falei, não tem condição. Aí eu falei assim, ligar para outra pessoa. Ele falou assim, não, justamente o Espírito Santo falou para mim ligar para aqueles pelados que não tem nem centavo, porque é sobre fé que a gente vai viver. Ele poderia ligar facilmente para os caras lá, porque eu era bolsista também na escola de missões, para os caras que pagavam uns $15 mil, sei lá, para se fazer a escola. Mas ele falou assim, não, eu estou sentindo ligar para aquelas pessoas que não tem condição. Glória a Deus, nossa Senhora. Eu sou... Enfim, daí ele ligou. E eu comecei a me preparar. Contei para um irmão na época da Assembleia de Deus. Meu Deus, falei o nome da igreja. Contei para o irmão. E o irmão ele falou assim, beleza. Porque ele falou assim, a gente se encontra em Rosário, Argentina. É uma cidade aqui na Argentina. Alguém conhece Rosário? Eu já ouvi falar? Tá, enfim, a gente se encontrou lá em Rosário, Argentina. De avião é uma hora por daqui. Daí ele falou assim, cara, a única coisa é você achar a sua passagem até Rosário, e daí pra frente é só fé, meu irmão. Vamos na fé. Aí eu contei pra esse irmão, ele falou assim, a sua passagem até Rosário tá, de Porto Iguaçu, pega um avião direto, tem um voo direto, e eu te pago essa passagem. Falei, beleza. Aí eu liguei pra ele, cara, já tem uma passagem até Rosário, então fechou. A gente se encontra em Rosário tal dia. Peguei minhas coisinhas e tal, só tinha uns R$100 no bolso. E me mandei lá, um irmão me deixou na ponte ali, eu não sei, atravessei, enfim, cheguei no aeroporto lá, Porto Iguaçu, e cheguei em Rosário. Aí a gente se encontrou, e a gente começou a viver um tempo de muita fé. Porque todos pelados, não sei se vocês têm essa expressão, é pelado, né? Sem um centavo, ninguém com recurso nenhum. Tenho que aclarar, né? Porque na Colômbia pelado é que tá... zerado, liso, a palavra é liso, todo mundo liso. E aí, vocês imaginam. Aí a gente começou a visitar igrejas, e a gente ia numa igreja, uma semana a gente ficava numa igreja. E durante esse tempo a gente trabalhava um dia com jovem, outro dia com adolescente, outro dia evangelismo, outro dia discipulado, e domingo no culto, pregava de nós, éramos 6 pessoas. Um de nós pregava e já era, falou, vamos para outra igreja. E a gente começou a ir de uma igreja
Aí o pastor iria falar assim: tem um amigo meu que mora, vamos supor, em Santa Terezinha, que ele quer receber vocês. Aí, Santa Terezinha. Chegávamos na igreja, ficávamos ali uma semana, fazia tudo que a gente tinha que fazer, que o Espírito Santo falava. Aí, cara, tem um irmão lá em Cascavel, eu tô indo mais longe, Cascavel. Vamos para Cascavel. E a gente ia, chegava, ia cidade em cidade, pela fé, tudo sendo Deus quem pagava, e a gente chegou em La Plata. Até chegar em La Plata, um pouquinho mais para lá de Buenos Aires. Acho que é do ladinho ali de Buenos Aires. E aí na Plata também um irmão falou assim, que eu só quero destacar isso aí. O pastor falou assim: tem um irmão, pastor, que mora na cidade de Verônica, é uma cidade na Argentina, bem conservadora, pequenininha, do agro, do gado, pecuária, né? E ele falou assim: a minha igreja está muito morta, mas eu nunca recebi missionários na minha igreja. Eu não sei se eu quero receber eles. Aí o pastor insistindo: não, foi muito bênção aqui, os jovens estão de novo animados para continuar e tal. E ele falou: tá, eu vou receber eles e eu vejo. Qualquer coisa, tipo, mando de volta a eles. A gente chegou lá, na igreja. Era uma igreja onde as pessoas nem batiam palma. As pessoas no louvor, elas ficavam tipo cantando aqueles hinos assim, bem jeito antigão, eles eram descendentes de, cuidado, não estou falando mal disso aí, mas era descendente de alemães, acho que era uma igreja assim, todo mundo bem branquinho, bem branquinho, e eles eram muito na deles. Daí beleza, a gente começou a tentar fazer algumas coisas, e o pastor tudo fedia. Não, desculpa a palavra, não fedia, não, tudo incomodava ele. Tudo incomodava ele. Qualquer coisa que a gente falasse, ele falava assim: não, eu acho que não. Pastor, vamos sair evangelizar com o jovem? Não, acho que isso não. Isso é escândalo. Não, falar na rua, não, isso não. Pastor, vamos... Gente, eles tinham... Um dos caras que estava com a gente, ele era músico. E lá na igreja tinha um monte de instrumento bem top, caro, que a igreja tinha recebido lá dos caras da Alemanha. Acho que é Polônia, não sei. E ali, ninguém tinha anos que ninguém tocava esses instrumentos. E o louvor eram os irmãos ali na frente, só cantando e nem batendo palma, gente. E ali tinha uns instrumentos, cheio de poeira. E meu amigo fala assim: cara, que loucura é isso, velho? Imagina, tipo, instrumentos tão bons ali e ninguém usa. E aí começou um trabalho e tal. Chegou domingo, era o momento de partir, porque a gente chegava de segunda até domingo, chegou o momento de partir. O pastor, você sabe quando você sente que você está num lugar que você não é bem-vindo? Você não é nem um pouco bem recebido. O pastor, ele sentia assim, não via a hora de mandar a gente embora, tipo, ou aguentar essa semana e tchau. Chegou domingo, e no domingo, o filho do pastor, que ele era desviado da igreja, mas quase todos os jovens estavam desviados, imagina essa religiosidade tão grande. Ele chegou no pai dele e ele, os prantos, chorando, ele pediu para o pai dele deixar a gente ficar um pouco mais de tempo. E ele falou assim: ele teve um encontro com o Espírito Santo. Ele teve um momento com o Espírito Santo que faz muito tempo ele não tinha tido. O Espírito Santo tocou o coração dele. E ele falou que o fato de a gente estar ali despertou uma coisa nele. E animou ele. O pai, não é o pastor, ele ficou tipo muito tocado com isso. Ele pediu pra gente ficar mais uma semana. Irmãos, essa segunda semana foi o único lugar que a gente ficou 2 semanas. Essa segunda semana, segunda-feira, a gente já começou. O meu amigo que era do louvor, músico, ele tocava, ele é equatoriano. E ele pegou e ele começou a fazer uma oficina de adoração espontânea, aquela coisa que a gente gosta aqui na igreja, de harpa e taça, né? Harpa e taça, e ele começou a falar sobre louvor, e aí os irmãos chegaram, as irmãs, e ficou aquele culto, aquele barulhão, e o retetetete, e enfim, começou a dar a igreja virou totalmente. Deu uma virada impressionante na igreja. E aí foi terça, discipulado com os irmãos. Enfim, a igreja tem um avivamento muito grande. No final, quando deu domingo, o pastor ele chegou pedindo perdão pra gente. Perdão. E ele falou assim: eu nunca na minha vida ofertei em missionários. A nossa igreja nunca ofertou em missionários nem em missões. Eu não acreditava muito nisso. Ele chorando.
E a gente liso. E ele falou assim: e eu quero fazer uma oferta para vocês continuarem com a viagem. A gente recebeu, vou até falar o valor, gente. A gente recebeu $5.000 em nota de peso argentino. Eram sacolas que a gente carregava assim. A gente não sabia onde guardar, porque na época tinha aquela nota máxima de 500 pesos, acho que aquela verdinha, não tinha de 1.000 nem de 2.000. E era, gente, de verdade, era uma sacola de coisa de arroz, porque era agro lá. E a gente com as sacolas, assim, todo mundo com um monte de sacola carregando os $5.000 em peso argentino. E com isso, a gente conseguiu ir para Montevideo, Uruguai, comprar uma passagem para Santiago, no Chile, e ali, cara, não vou entrar, enfim, a gente foi quase que toda a América Latina, até voltar para a Colômbia, para a glória e honra do Senhor, pela fé. E eu estou contando isso porque eu estou dando risada e tudo mais, mas foi quase um ano. Foram 11 meses, mais ou menos. Só que nesses 11 meses, no dia a dia, muita prova veio, muita coisa difícil veio. Vocês não imaginam tudo que veio. E a palavra do Senhor sempre manteve a gente firmes. Então, irmãos, lembre-se que a fé de vocês, a fé que o Senhor colocou em vocês, quando ela é provada no fogo, irmão, você tem que se alegrar. Vamos lá no versículo 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pode continuar. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, no final, quando você passa na vida por todas essas situações difíceis, essas provações, meu irmão, você tem que se alegrar, você tem que dar glória. Isso aqui é uma pregação que o Senhor está lembrando para mim e para você, que no momento da situação difícil, é porque o Senhor não quer ferir você. Sabe, a palavra fala, eu gosto muito de Oséias, quando ele fala que eu peguei pela mão e eu te levei ao deserto. Ele pegou a mão, ele te levou ao deserto, um momento difícil, que é um momento de provação, e ele falou ao teu coração. A Bíblia fala que ele toma a sua mão, o Espírito Santo, ele pega a sua mão no momento da provação. Olha quão misericordioso é Deus, olha quão bom é Deus, que mesmo na situação difícil, ele toma a sua mão e ele vai junto com você. Ele vai junto com você, e lá no deserto, ele não deixa você sozinho. Ele pega e ele ensina ao teu coração, ele fala ao teu coração se torna forte, se torna um melhor crente, um melhor cristão. E eu tenho certeza que isso é o que você quer. Eu tenho certeza que você não quer ser um vaso de barro ou de madeira, você quer ser ouro em Cristo Jesus. Então entenda, quando você passar pela provação, pela dificuldade, é o Senhor te tornando melhor, e isso tem que gerar em você um sentimento de alegria. Por isso que a palavra fala, e no final é alegria, é uma glória, e essa glória será manifestada em nós. Eu tenho por certo, Romanos diz que eu tenho por certo que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada. E já para ir finalizando, tem uma fé muito linda que a gente precisa lembrar todos os dias, é a fé da mulher do fluxo de sangue. Isso está lá em Marcos. Quem lembra da história? Isso está lá em Marcos 5, versículo 25. Vamos ler rapidamente. Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fazia isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo,
consciência do que nela se operava, veio, postrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? E essa história é uma história que a gente já também conhece muito bem, de criança, né? Mulher, 12 anos, resumindo, a mulher tinha 12 anos com essa doença, uma doença que pela lei em Levítico falava que ela era impura, mas não era só ela era impura, tudo que ela tocava era impuro, por onde ela andava era impuro, tudo que ela falava era impuro, ela era absolutamente impura. Então imagina a repercussão, o transtorno psicológico, social que essa mulher tinha. Ela tinha que viver escondida, porque tudo onde o pé dela passasse, ela é considerada impuro. Então se ela passou por aqui, eu também passei, isso está impuro isso aí. Então imagina quanto essa mulher sofreu no coração dela por 12 anos, como diz a palavra. Era um sofrimento que a gente não consegue calcular. Ela era sozinha, com certeza, ela não se relacionava com ninguém, ela sofria demais, ela tinha muita vergonha e muita dor. Só que uma das coisas que é muito legal é que a fé dela despertou quando ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Isso não lembra a vocês uma coisa? Que a fé vem por quê? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, a sua fé ela é ativada. Essa mulher simplesmente ouviu, ela ouviu falar de Jesus. Tem um cara por ali, vum, a fé dela aumentou, foi ativada. E isso cumpre aquilo que a palavra fala, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. As palavras de Jesus, o que está contido nesse livro, é aquilo que vai aumentar a sua fé. Hoje se fala, depois dos anos 2000, eu gosto de falar muito disso, porque se fala muito sobre neuroplasticidade, eu gosto muito desse tema aí. E tem um termo muito legal que se chama neurohacking, hacking, que é tipo, você invade um sistema. E hoje a neurociência fala muito de neurohacking. Só que eu estava lendo um livro que ele fala de um pastor, que ele fala sobre... Ele faz uma comparação da neurohacking com a palavra de Deus. Porque se fala que aquilo que você se alimenta, seus hábitos, seus costumes, quem você é, aquilo que você faz, isso vai determinar o seu bom funcionamento do seu cérebro. Isso vai determinar quem você é, como você vai desenvolver, como você vai estar em sociedade. Só que ele fala assim, se a ciência fala que todos esses hábitos vão gerar em mim um comportamento diferenciado, se eu me alimento da palavra, se meu cérebro ele se enche da palavra todos os dias, eu virarei a palavra, eu finalmente me encherei de fé. Então, irmão, você precisa se alimentar da palavra, você precisa ouvir a palavra para ser como aquela mulher que ela conseguiu aquela cura que ela tanto desejava. E outra coisa muito linda, finalizando, o Jesus ele falou assim, eu senti que alguém me tocou. A Bíblia fala que saiu o poder dele. E ali fala que tinha uma multidão, tinha muita gente ali. Imagina a bagunça ali, todo mundo ali, Jesus ali no meio. E Jesus fala assim, eu senti que saiu o poder de mim. Não é a multidão que toca Jesus. Não é isso aqui que toca Jesus. É um coração sincero que toca Jesus. É um único coração. Jesus não se move quando ele vê 30 mil pessoas gritando e falando dele. Não. Ele precisa do seu coração. Ele sentiu que dele saiu uma coisa poderosa que trouxe vida nessa mulher. Mas ele falou assim, mas não foi da multidão. Foi de um único coração. Isso significa que Jesus ele está disposto e aberto. Quero que você fique de pé. Jesus ele tá falando para nós, o teu coração. Eu só preciso do seu coração, que você sozinho, você entre no lugar secreto e você fale, Jesus, eu preciso que o Senhor me encha de fé nesse momento difícil. Isso é o que vai tocar o coração dele. Isso é o que vai transformar o seu rumo, o seu destino, o seu futuro, tudo o que você é o seu coração. E eu sei que não é fácil, mas eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude todos os dias, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a nós termos nosso coração no lugar certo, Pai. Entendendo que cada vez que o meu coração é provado, que a minha fé é provada no fogo, é porque o Senhor está me tornando um filho muito mais amado, um filho muito mais útil em Ti, Senhor.
Eu oro, Espírito Santo, para cada coração que está nesse lugar, Pai, que talvez está sofrendo, padecendo uma dificuldade, Pai, mas que eles possam enxergar Jesus no meio da dor, que eles levantem os olhos no meio da circunstância, e lá no fundo, no meio de tudo, eles possam ver o seu amor, a sua graça, a sua presença no meio deles, Pai. Eu oro, Espírito Santo, por um derramar do Teu Espírito mais, e que nós possamos entender que a nossa fé, ela não vem da nossa força, e ela sim veio de Ti. No momento que nós te encontramos, houve uma transferência, houve um milagre na nossa vida, e nós nos sentimos de fé, de força, de alegria, alegria da salvação, que no final nós reinaremos contigo, por sempre e para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Hoje é manhã de ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo, ele nos lembra que a ceia do Senhor é um momento de memória, é um momento de comunhão, é um momento de aliança e é um momento de muita fé. Sabe, esse não é mais um ritual. Esse é um momento que a gente se reencontra com o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo Jesus. Eu gosto de começar esse momento pelo verso 28 de 1 Coríntios 11, se puder colocar aí para mim. 1 Coríntios 11, 28, que diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. Ali na primeira parte, examine-se, pois o homem a si mesmo. Antes de participar, a gente é convidado a fazer um autoexame. A gente não é convidado a examinar a vida do outro, a quem está do nosso lado, ao nosso familiar. Não, a gente é convidado a fazer um autoexame. Mas esse autoexame não serve para nos afastar da mesa, não serve para nos afastar da presença. Ele serve para que a gente possa se aproximar dela com o coração limpo. Então eu queria que você, no seu lugar, fechasse os seus olhos e fizesse esse autoexame. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você tiver que se reconciliar, se reconcilie. Se você tiver que se arrepender, se arrependa. Esse é o momento da gente se reencontrar com o verdadeiro amor. Não é sobre nós sermos perfeitos, mas é sobre reconhecermos que a nossa dependência é totalmente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cálice e o pão que foram servidos, eles apontam para uma única e verdadeira verdade. Jesus morreu por nós, mas hoje Ele vive em nós. Jesus morreu por nós, mas hoje Ele vive em nós. Eu queria que você erguesse seu cálice, erguesse seu pão. Paulo, no
verso 23 e 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Erga seu pão. Jesus, naquela noite que foi traído, ele pegou os elementos e disse: façam isso em memória de mim. Porque o corpo dele foi moído, transpassado, esmagado, com um propósito: para que hoje a gente pudesse ter vida, e vida em abundância. Então que você possa comer o seu pão nesse momento. Comamos todos do pão. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Isso bem alto. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Por ele ressuscitou. Ele venceu pra seu cálice. Verso 25 diz assim: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Preste bem atenção nisso. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos do cálice.